já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Antes de entrevistar a doutora, nossa especialista, eu tenho um recadinho muito especial para você. Chegou a nova Claro HD TV. Quem compara, leva. Quer ter uma TV completa na sua casa? Com a nova Claro HD TV, você garante diversão para toda a família. Conforto e qualidade de cinema em sua casa. A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e muito mais. Ligue já, 0800 031 2121. E tem mais, pensando numa possível disputa pelo controle remoto, a Claro está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuito. Veja, são 2 pontos totalmente grátis. Ligue agora mesmo, 0800 031 2121. Na Claro HD TV, são mais de 160 canais, sendo 33 em HD, além dos canais abertos na sua cidade. Quer mais? A instalação e a adesão são totalmente grátis e você só começa a pagar em novembro. Ligue agora para 0800 031 2121 e assine o Combo Multi. Consulte também nossos planos com a internet e telefone fixo. Vai ser gigante com a nova Claro HD TV. Assine a Claro HD TV 0800 031 2121 e assista o Frei Rinaldo e o Vida e Saúde numa Claro HD TV. É claro, nós estamos com o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre doenças respiratórias com as nossas crianças. Nós fomos às ruas para saber o que o povo quer saber sobre o tema de hoje. O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Valdeísia e eu gostaria de saber se a inalação é eficiente. E aí, doutora, inalação nesse caso, como fazer uma inalaçãozinha para uma criança, doutora? Assim? Olha, eu penso que a inalação, ela é e não é, né? A inalação, às vezes, você Quando precisa... que é, doutora? Olha, quando que não é? A inalação, às vezes, pode ser feita só com soro fisiológico ou, às vezes, pode ser colocado algum remédio. No caso, por exemplo, da asma, né, que as pessoas conhecem como bronquite, né? A asma é uma doença respiratória comum até nessa época de primavera, que os brônquios fecham, aí você necessita de uma inalação com remédio para abrir os brônquios, porque o nenê está com falta de ar. Então, nesta situação, é muito importante você ter a inalação ou feita no hospital e feita em casa com a medicação. Agora, fazer inalação só com soro fisiológico para num resfriado, por exemplo, às vezes nem sempre te ajuda muito. Então, o ideal é lavar o nariz bastante com soro fisiológico, alimentar o bebê com líquidos, então se ele mama leite materno, além disso, dar água e tal, porque um bebê pequeno, abaixo de 1 ano, vamos dizer, quando ele chora, porque geralmente para fazer inalação, né, o nenê chora, ele fica bravo, ele fica irritado e tal. Se ele chora, a via aérea superior tende a colabar numa criança abaixo de 1 ano, porque ela é mole, então conforme ele chora, ele inspira profundamente, ela fecha. Aí dá aquela sensação ruim no nenê. Então, às vezes, a mãe fica insistindo com a inalação, ele fica chorando, quando ela desliga, ele está mais cansado do que quando ela antes de fazer. Então, assim, quando se impõe um remédio, aí é remédio. O nenê até fica quieto, porque ele tem falta de ar. Mas quando é só para inalar com soro, nem sempre é adequado ficar fazendo. E o controle das vacinas, doutora, é importante também? Isso é fundamental, né? Fale um pouquinho sobre isso, doutora. Olha, o senhor falou sobre a vacina de gripe, né? É fundamental na época de outono e inverno, né? Para as crianças e para os idosos, claro, né? Porque é uma proteção. Eu acho que o mundo de doenças, ele melhorou depois que as vacinas começaram a ser instaladas. Eu não sei se o senhor sabe, Deus, né? Graças a Deus. O nosso país, o Brasil, é um calendário oficial de vacina mais completo do mundo. Olha só. Aos poucos. Pelo menos em algo positivo, doutora, pelo amor de Deus, né? Foi colocando vacina, foi colocando. Um país que tem muita doença, aí põe vacina, de repente continua tendo a doença, põe outra vacina. Aí põe. Quando você vê, nós temos um calendário oficial, os mais completos do mundo, é o mais completo do mundo. A gente tem muitas vacinas com as incluídas do ano passado, tem catapora, tem a hepatite A, tem o HPV. Então, a vacina é uma maneira de você já ter anticorpos prontos quando alguma bactéria ou vírus entra em você. Então, por exemplo, eu vacino hepatite A. Se eu tiver contato com o vírus da hepatite A, eu tenho vacina, então eu não adquiro a doença. E onde se pega hepatite A? Em águas contaminadas, em verduras mal lavadas. No verão é comum essa, né? A senhora falou verdura, doutora, de repente, depois dos 6 meses, assim,
a mamãe já começa a interagir com o leite materno e algumas papinhas aí, A partir do sexto mês, a indicação mês, né? de dieta. Antes, não. Isso o leite materno é suficiente. É o melhor alimento do planeta, do universo, é o leite materno. Viu? É porque foi Deus que fez. Exato, né? Então, isso que é bom. E, doutora, então depois vem as papinhas, enfim. E ali que tem que ter o cuidado, porque tem que ser tudo bem lavadinho. A criança começa a colocar a mãozinha na boca, tem que ter muito Geralmente, quando começam as papas, que é o sexto mês, também há um maior risco de infecção gastrointestinal por conta de contaminação. Claro, Então, a gente orienta a família, a mãe, né, que vai fazer, que ela tem que lavar bem as mãos para preparar o alimento, que o alimento tem que ser colocado num utensílio bem lavado, tem que ser tudo muito bem fervido. Hoje, por exemplo... O recipiente, né, a colherinha, tudo né? bem lavado, porque você contamina o recipiente, o prato, a colher, você contamina, às vezes, não cozinhando bem uma carne. Então, as infecções gastrointestinais, elas se acentuam depois que a alimentação entra, né? Mas no sexto mês, antes, quando eu fiz pediatria, quando eu me formei, a gente começava a dar alimento para um bebê no terceiro mês, suquinho, frutinha, hoje não. Hoje é tudo no sexto mês, não se usa mais suco até 1 ano. Isso é importante. Aí só entra, o suco ficou para depois de 1 ano, onde ele precisa mastigar e não sugar. E uma grande mudança, não é o tema da respiratória, mas uma grande mudança que de 2012 para cá aconteceu, é que as papinhas do bebê depois do sexto mês não tem mais sal. É 0 sal até 1 ano. Tanto que chamava papa salgada, agora chama papa principal. Entendi. Então, a pediatria atual não coloca sal mais até 1 ano de idade. A senhora citou, doutora, assim, que a criança vai formando o sistema imunológico, enfim. E a senhora citou a bronquiolite aguda. Pode acontecer, né, que aguda é o momento, é a circunstância, aguda é uma doença, né? que ele pegou, faz 5 dias o vírus, dali 5, 6 dias ele está com a doença. É uma doença aguda, começou agora. Existe algum tipo de vírus, de contaminação, doutora, que um quadro agudo, mas pode virar crônico na criança, doutora? Não, nesta situação não. A bronquiolite aguda viral, ela recebe o nome de aguda porque você fica... É temporário. É uma coisa que tem nexo causal. Por exemplo, a criança vai ao shopping no sábado à noite, né? E aí na quarta-feira ela começa uma coriza, na quinta uma tosse, na sexta está internada com falta de ar. É aguda, uma doença rápida. Agora, uma das complicações desta doença é uma coisa que se chama bronquiolite obliterante, é uma sequela. Às vezes o nenê vai para a UTI, fica 2, 3 meses lá por conta disto, e aí ele sai dependente de oxigênio com uma lesão definitiva pulmonar. Então, a partir daí, ele é um paciente com pneumopata crônico, ele tem uma lesão consequente a um vírus que, de certa forma, é evitável, porque você colocou o bebê numa situação de risco. Doutora, e uma criança também pode, a senhora citou até pneuma, pode ter uma pneumonia... Pode, tipo a criança, pela própria deficiência imunológica da criança, né? Uma criança saudável tem deficiência imunológica natural da criança, né? E ela pode, por exemplo, fazer um quadro viral e 7, 10 dias depois ficar com muito catarro. E o que acontece quando fica muito tempo catarro parado? Infecta com uma bactéria e faz uma pneumonia, por exemplo. Então, às vezes, a criança não começa com a pneumonia de imediato, ela fica com um quadro viral resfriado de 8, 9, 10 dias e aí ela se complica. Então, normalmente é complicação, né? Doutora, as pessoas já estão se manifestando, graças a Deus, portanto, fique à vontade, ligue, participe. Estamos ao vivo, o programa é para você. Aqui a gente traz um médico para o programa, a gente tem tempo para aprofundar aqui, a gente não dá pincelada, a gente aprofunda. E quem dá a matéria para você aprofundar é você, porque você manda a sua pergunta. Está vendo? A sua importância, você que nos acompanha, você que interage conosco, é você que vai me dar a pergunta e eu vou encaminhá-la aqui à doutora, viu? Como fez o Fernando Ferreira de Souza de Indaiatuba. Obrigado, Fernando, Deus te abençoe, viu? Aliás, quem ligou foi a mãe Renata. Obrigado, Renata, aí. Usou o e-mail do Fernando. Tem que ser assim mesmo. Tenho um bebê de 6 meses, diz a Renata. Ela tem alergia a leite de vaca, refluxo e toma, eu vou citar o remédio para a doutora saber o remédio. Aptamil, é isso? Aptamil, é o nome de um leite, né? isso. E vive sempre resfriada. Isso acontece por causa da alergia? Está perguntando a Renatinha aí, preocupado com o bebezinho de 6 meses, doutora. Renata. Olha, Renata, fica muito difícil você falar essa coisa e eu te responder de imediato.
Porque um bebê de 6 meses, eu não sei se ele alimentou leite materno até agora e saiu do leite materno e entrou a mamadeira com esse Aptamil que você refere. Tem vários tipos de Aptamil, tem alguns que são hipoalergênicos, alguns não são. Quer dizer, precisa ter uma relação de introduzir a proteína do leite e desencadear um quadro. Todo bebê tem refluxo, todo bebê é mole. Ele é mole por fora e por dentro. Ele não para sentado, ele vai melhorando. E por dentro também. O esôfago é mole. Então, um bebê que mama, ele reflui. Então, às vezes, ele reflui por ser doença do refluxo, porque ela é grave, ou às vezes porque o leite facilita ele refluir. Quer dizer, a posição é uma complexidade. vai ajudar muito? É, a posição mais em pé, né? Nunca se balança muito o nenê depois que mama, porque ele flui mesmo. Sim. Então fica difícil dizer. Agora, um bebê de 6 meses, já tendo uma sequência de quadros respiratórios, precisa ser visto com bastante cuidado. Não é simplesmente alergia de leite, refluxo e tal. Tem que ser bem avaliado, porque eles podem estar juntos. O nenê é de verdade, né? Exato, então ele pode ter um refluxo que todo bebê tem um pouco mais acentuado, ele pode ter ingerido um leite de proteína de leite de vaca e ter acentuado o refluir, isso embola tudo e o nenê pode tossir, chiar, encatarrar todos os dias. Ô, doutora Fátima, e de repente o clima está esquentando, vamos dar assim uma aguinha geladinha, um suquinho bem geladinho, ajuda? Ó, suquinho depois de 1 ano pela nossa Sociedade Brasileira de Pediatria. E suco natural, de preferência natural. Suco natural, lógico. Não estamos falando de caixinha aqui, nós estamos falando de fruta. Elimina a caixinha não só das crianças, mas da vida adulta também. E outra coisa, que foi a mesma pergunta? Água geladinha, um suquinho geladinho. Assim, então, o geladinho, a temperatura. Não convém. Né? Quanto mais calor, menos gelado a gente deve ingerir, né? Porque se você toma o gelado, geralmente a gente chama vasoconstrição, né? O gelado diminui a circulação local, por isso que as pessoas ficam com dor de garganta e tal. Então, não é prudente. Quanto mais calor, menos gelado. Menos gelado. Então, a gente deve tomar a temperatura ambiente, aquelas coisas geladíssimas, né? São gostosas, mas não são muito boas. O que a gente fala, a gente não deve tomar nem muito gelado, a gente deve dormir cedo, né? E acordar cedo. Então, são as coisas, né? Nem muito gelado e nem muita gelada. Entendeu? Né? Doutora, aqui a Suelina Moreira dos Santos, de Vitória da Conquista, na Bahia. Olha que maravilha, é o Brasil inteiro participando aqui do Vida e Saúde. Obrigado, Suelina. Como posso controlar a rinite alérgica do meu filho? Eu imagino como o assunto de hoje é doenças respiratórias em bebês, então, crianças, como posso controlar a rinite alérgica aí do filho dela, a Suelina, doutora? Olha, é o seguinte, essa é uma pergunta muito boa. Porque agora nós vamos entrar na primavera, cujo sinônimo é rinite primaveril, porque quem tem rinite sabe o que sofre nessa época. É o seguinte, você não falou a idade do seu filho. Por favor, né? Então, só desculpe aqui. Fala a idade do seu filho, se quiser fazer o peso, etc. É porque a idade muda muito melhor, algumas informações, né? Agora, uma coisa importante, abaixo de 2 anos de idade, qual é o melhor remédio para se tratar a rinite alérgica? É spray local. É spray local. Remédio de corticoide inalatório local no nariz. Proibido abaixo dos 2 anos. É o melhor que tem, porque você trata com spray local de corticoide, ele diminui muito a inflamação, porque a rinite alérgica, apesar de chamar rinite alérgica, é um nome consagrado pelo uso, porque ela é uma doença inflamatória crônica. Então ela não é uma doença alérgica, é uma doença inflamatória crônica. É um defeito genético, quem tem para sempre. Você vai ter de bebê, vai ter de adolescente, vai ter de adulto, mais ou menos. Agora, abaixo dos 2 anos, o spray de corticoide inalatório não pode ser usado. Tá? Então, a gente lava muito com soro, 1000 vezes por dia, né? E evita qualquer tipo de remédio, né? A gente usa, na verdade, entre 1 e 2 anos, um remédio que chama cromoglicato de sódio, é o nome da droga, porque ele não é corticoide. E acima de 2 anos, os corticoides inalatórios. Abaixo de 2, não. Então, o tratamento, de fato, fica difícil abaixo dos 2. Então, tem que lavar muito as narinas, usar umidificador se o tempo está seco, evitar bichinho de pelúcia no quarto, evitar muita planta, evitar coisas que contribuem para ter pó. Então, tapetes muito peludos que não dá para lavar, cortinas que não dá para lavar, porque tem ácaro. Ganhou um ursinho do padrinho, da madrinha, coloca, ela vai dormir com ele, cuti. Se ela tiver rinite, ela vai começar a espirrar, né?
Aí começa, espirra, coça, entope, escorre o nariz e aí cai começa. no chão, junta, coloca na caminha de novo, cai no chão, junta, coloca na caminha de novo e assim vai, É, né? o ácaro é um grande desencadeante, o pólen é um grande desencadeante. Então, é claro que você tem que evitar, né? A higiene ambiental é um ponto importantíssimo. Agora, tratamento mesmo só depois dos 2 anos. Doutora, a gente foi às ruas e parece-me que tem uma pergunta sobre rinite. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta no Vídeo de Saúde. Meu nome é David e eu gostaria de saber se realmente existe a vacina para combater a rinite. A senhora falou que tem um sprayzinho local, mas tem uma vacina, doutor? Não, não tem. Não tem. Tem as vacinas, algumas, a imunoterapia tem algumas vacinas para asma, no que se refere a ácaro, que tende a diminuir a sua resposta, né? Então você tem menos sintomas. Mas de fato, né, não tem. O tratamento ideal é higiene nasal com soro fisiológico todos os dias, 1000 vezes por dia, né? E o corticoide inalatório é o padrão ouro de tratamento acima dos 2 anos de idade. Doutora, vamos lá para Cariacica, no Espírito Santo. Quem representa o nosso amigo Francisco Gabriel Rios. Deus abençoe, Francisco. Obrigado por estar conosco. Se limpar as narinas do bebê com soro fisiológico com seringa prejudica? Quais os alimentos que podem prevenir as doenças respiratórias, aumentando a imunidade e a defesa do bebê? Pode usar a geleia real in natura, né, nos bebês? Pergunta o nosso amigo Francisco. Então lá, são 3 perguntas. Soro, narinas do bebê com soro fisiológico, com a seringa se prejudica, alimentos que podem prevenir doenças respiratórias, né? E também se pode usar uma geleia aí, doutora, assim, para os bebês. Bom, então vamos responder uma de cada vez. Vamos lá. Bom, em relação a soro fisiológico com seringa, isso é uma prática muito antiga, né? O que acontece é o seguinte, o soro fisiológico é o ideal, 0,9%, que é o soro fisiológico. Antigamente, a gente usava muito higienização com seringa. Então, você enchia uma seringa de soro e a mãe punha 2, 3, 4 vezes no nariz da criança para lavar, para limpar, desobstruir. O que se sabe hoje? Se você põe uma seringa de soro no nariz de um bebê de 1 mês e dá um jato, aquele jato de soro machuca a narina. Pela velocidade, pelo impacto unidirecionado do soro. Okay. Há uma pressão e um jato. O nariz do bebê é uma mucosa extremamente irrigada, mas muito delicada, da bebê e da criança em geral. Então, se você jogar uma seringa 1, 2, 3 vezes, o que a gente fala que pode acontecer e acontece? Microtraumas, traumas pequenos na mucosa. É porque você bate aqui, bate ali, vai inchando aqui, inchando ali, vai ficando mais inchadinho, às vezes você lava e o nenê continua com o nariz entupido por conta desses inchacinhos que o soro em seringa traz. Hoje, todo soro comercializado, eles têm um spray que pulveriza. Então, quando você aperta, ele sai aberto pulverizando. Ele limpa, ele lava, ele umidifica sem machucar. Então, a prática de seringa, né, para quem tem rinite, vai piorar. E para quem não tem, não é muito bom. A gente não usa mais, né? É uma prática muito antiga, mas a gente não usa mais. Seguindo a mesma pergunta, alimentos que podem prevenir as doenças respiratórias. Vamos falar assim, o que previne doenças? Alimentos. Arroz, feijão, carninha e legume só. Não tem milagre e não tem mágica, né? Arroz, feijão, carninha, legume e só. Isso, só. Não tem bolachinha recheada, não tem iogurte, não tem pacotinho de... Não tem. O que previne doença é comida de verdade. Então, é arroz, feijão, carninha, legume, comer nos horários, comer direitinho, comer feitos tudo certo. Na hora. E fim. Então, não tem mágica. Ah, mas ele não come, então eu dou uns iogurte batido. Iogurte é proibido abaixo de 2 anos. Só come se tiver um pouquinho de refrigerante junto. O refrigerante diminui a absorção do ferro em quase 50% se você comer junto. O café preto pode diminuir em 70%. Olha só. Né? O leite diminui em 50% a absorção do ferro. Então, uma criança que acaba de comer uma comidinha saudável e toma uma mamadeira em seguida, ela pode ter uma anemia por conta do ferro que ela ingeriu na carne e não ser bem aproveitado. Olha só. O refrigerante, idem. Então, uma criança abaixo de 2 anos, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que seguimos a Sociedade Americana de Pediatria, não se recomenda iogurte abaixo de 2 anos.
Ah, mas é que com 6 meses a gente dá um iogurte, mas quem pediu? Ninguém pediu. Quem É autorizou? uma mídia. Quem autorizou, Né? doutora? Ninguém autorizou. Então, não é para dar. Isso não é comida de bebê. Então, isso não melhora a imunidade. Então, a imunidade se adquire com ferro, com zinco, com cálcio, que está na comida e no leite. Doutor, eu vou chamar um intervalo na sequência, ainda nessa pergunta, doutora, assim, sobre essa... Ele citou o nome aqui, por respeito ao telespectador, geleia real, se é saudável. Então, tudo isso e muito mais no próximo bloco. Vá ligando, vá interagindo. O programa é seu, queremos cuidar bem do seu bebê. Então, com as informações. Esse é o Vídeo de Saúde. E por ser seu, volta já, é claro, só para você. A gente volta.